tudo bem? Eu sou a Gabi e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o incrível Morro dos Ventos Vivantes da Emily Brontë. Bom, esse é um dos meus livros preferidos da vida. Eu li ele várias edições, eu li a edição da Martine Claret, li a edição da Landmark, que é essa que eu tô agora. Eu li a edição da Abril, que é a tradução da Raquel de Queiroz, que é a tradução que quase ninguém recomenda. E li também da PM Pocket, que tá incrível. Mas a minha preferida foi da Landmark, que a gente pode ir cortejando com o original, né? Porque é uma edição bilíngue. Então é bem interessante para quem gosta de fazer esse exercício durante a leitura. Esse é um dos meus livros preferidos da vida, simplesmente porque as irmãs Brontë são muito pertinentes no que elas falam, elas têm uma voz muito clara no que diz respeito a inovações naquela sociedade, né, do período na qual elas se encontravam. E elas conseguem traduzir os sentimentos de uma forma tão brutal que você é transportado para o universo daquele personagem e para os sentimentos daquele personagem. É impossível você conseguir sentir paz durante a narrativa do Morro dos Ventos Vivantes, ou você conseguir sentir alegria mesmo, sabe? Porque é uma narrativa tensa, é uma narrativa que te mostra algumas faces que você não tá muito acostumado, principalmente no que diz respeito a esses romances, né, do período vitoriano. Apesar de já ter ali, né, um certo tom pelo gótico, os nossos heróis, eles não vão ser esses mocinhos que o próprio gótico já estava acostumado, ou que o período romântico estava acostumado, né? A gente vai ter pessoas que têm um caráter completamente humano. Eles não são sublimados. A menina não é aquela mocinha que vai fazer tudo que ela pode para seguir o coração e vai ser sempre certo porque é a melhor decisão da vida, sabe? Não tem isso. Bem como o mocinho não vai ser aquele cavalheiro que tem falhas de caráter, como todo ser humano, mas que eles são facilmente perdoáveis. Os defeitos do Heathcliff, que é nosso herói de certa forma, não são nada perdoáveis. Eles são defeitos que você vai se sentir incomodado, você vai se sentir constipado de certa forma durante a narrativa. Bom, vamos então pro enredo, né? Essa história vai começar ali, como eu falei, é uma história muito polifônica, né? É uma narrativa muito polifônica, porque é uma história dentro da história. Então a gente vai começar ali com a narrativa do inquilino, do Sr. Heathcliff, que vai ali visitar o proprietário, né, o seu locatário. E ele vai para esse lugar, né, que é o Morro dos Ventos Vivantes. Ele já tem em mente de que o Heathcliff, ele é ali uma pessoa taciturna, ele é uma pessoa que é misantropa, então ele sabe que ele não gosta ali de muito contato com as pessoas, ele não se mistura muito, mas o nosso inquilino não vê ali muito problema nisso, até porque ele também se sente assim, de certa forma. Só que quando ele chega na propriedade e ele se depara com Heathcliff, ele vê que toda essa característica dele é muito mais complicada. E ela é muito mais pesada do que ele imaginou. Não é que ele não goste de contato social, interação social. É que ele não gosta de gente mesmo. Ele não quer ser gentil, ele não quer conversar. E ele trata aquele inquilino de maneira pouco amistosa. Ele mostra que ele não quer que aquele inquilino esteja na casa dele de maneira nenhuma. E ele percebe também ali que as pessoas que moram naquela casa, os criados e talvez a própria família ali, né? Ele não sabe dizer quem é da família, quem não é, ele fica meio confuso com o que tá acontecendo. Mas que aquelas pessoas que moram naquela casa compartilham desse sentimento de não gostar da presença dele ali e de ser todo mundo taciturno e todo mundo muito estranho, assim. Então as pessoas, elas não conversam direito entre elas, não conversam direito com o inquilino que foi ali visitar, né? Ele fica, nossa, que falta de educação, né? E inclusive tem uma das cenas assim mais engraçadas pra mim é quando o Heathcliff, ele leva, né, esse inquilino dele ali pra salinha, começa a conversar com ele, fala que não tá acostumado a receber visita e deixa ele sozinho. E aí esse inquilino, ele vai brincar com os cachorros que estão ali, né, do Heathcliff.
E os cachorros começam a atacá-lo, assim, né? Latir e avançar pra cima dele. E aí ele surta, assim, tipo, ninguém vai me salvar desses cachorros que estão me mordendo. E aí o Heathcliff chega revoltadíssimo. Ele chega, cara, não mexe com os cachorros, eles estão quietos. Nesse sentido, eu super entendo o Heathcliff. Se alguém chega na minha casa e atiça a minha gata, eu vou ficar com raiva, porque a gata mora aqui. Mas enfim. E aí ele percebe, então, toda essa situação. Começa a chover muito. Então, ele vai se convidar para passar a noite ali, porque ele não conseguiria voltar, né, à casa dele, atravessando toda a charneca, né, que tinha até chegar na casa dele. E o Heathcliff não estava disposto também a ceder ninguém para levá-lo, né, até em casa, acompanhá-lo, né, para ele não se perder no caminho. Então ele fala, não, vou ter que ficar aqui. E ele se convida, arranja um quarto para ele lá. E ele tá, né, um pouco sem sono, assim, ele encontra uma estante com alguns livros, ele pega uns livros e começa a folhear. Nisso, ele vê alguns nomes, Catherine Linton, Catherine Earnshaw, Catherine Heathcliff. Então ele fica ali meio confuso, né, com esses nomes que ele encontra. E ele vai lendo ali alguns trechos de um diário, ele percebe que aquilo ali é um diário. E ele vai lendo trechos, e é bem interessante a gente pegar esses trechos soltos, que vai falar justamente ali da Catherine e do Heathcliff. Bom, ele adormece. E ele vai acordar quando ele escuta uma batida na janela. Ele abre a janela e uma mão fria agarra ele e fala algo do tipo, me deixa entrar, há 20 anos eu vago pela charneca sem conseguir entrar. E aí, nisso, ele surta, ele pensa que alguém que ficou do lado de fora, naquele temporal, né, que tava caindo. E aí, nisso, o Heathcliff vê o tumulto, entra no quarto, expulsa o inquilino dali. E aí ele começa a abrir as janelas e fala, não, venha, venha, Catherine, venha. E começa a invocar, e aí ele fica assim, meio assustado, né, com aquela situação toda. Ele não dorme mais, ele fica na sala até amanhecer e volta para a casa dele no dia seguinte, né? Quando ele chega em casa, ele conta para a criada o que aconteceu. Ele explica toda a situação. A criada fala para ele que aquele ali seria o fantasma da Catherine. E aí ele já fica meio, opa, eu encontrei, como assim? Minha filha explica isso direito. E a criada, ela é uma das personagens que conviveu com todas aquelas pessoas, né? Ela conhece ali muito bem esse fantasma da Catherine, ela conhece muito bem o Heathcliff, até porque ela praticamente os criou quando eles eram crianças. Então, ela sabe muito bem o que aconteceu e ela fala que vai contar a história, então, de todas aquelas pessoas que ele encontrou lá no Morro dos Ventos Uivantes e da Catherine e do Heathcliff. Bom, esse livro, ele é dividido, falam que ele é dividido em duas partes, eu falo que ele é dividido em três. Que pra mim, né, ele é dividido na primeira parte, toda essa situação, né, que eu narrei agora, que é toda essa loucura do Heathcliff, que você vai ficar incitado pra saber qual é a história dele, afinal de contas. A segunda parte é propriamente a história da Catherine e do Heathcliff. E, pra mim, a terceira parte é o ápice, é aquela parte que você vai ficar zangado, você vai ficar chateado e você vai tentar entender o que tá acontecendo dentro daquela casa e quais são as motivações do Heathcliff. Mas vamos por partes. Bom, a partir daí, a criada, a narrativa muda, o tom da narrativa muda, e a criada vai contar ali que no Morro dos Ventos Uivantes vivia um senhor que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos eram mimados, paparicados. Um dia, esse senhor chega com um menino. Esse menino é o Heathcliff. E ele apresenta esse menino ali pros filhos dele e já de cara fala que esse menino vai ser o protegido dele. A filha dele, né, a Catherine, se dá bem com o garoto assim logo de cara, eles viram parceiros, eles fazem de tudo juntos. Então eles são cúmplices e é muito legal de ver essa relação deles dois ali na infância. O irmão mais velho da Catherine já não gosta tanto assim desse protegido, do Heathcliff. Por quê? Porque ele sente que esse menino vai roubar o lugar dele no coração do pai. Então é por puro ciúme
e por puro capricho também, assim. Eu, pelo menos, percebi assim, esse personagem eu acho que é um dos piores. E aí ele tenta ali maltratar o Heathcliff, ele trata o Heathcliff muito mal, só que ali ele tá sendo protegido, né? Por enquanto. Porque que acontece? O pai da Catherine vai morrer. E quando o pai dela morre, tanto a Catherine quanto o Heathcliff, eles ficam à mercê do irmão mais velho da Catherine. Então esse irmão mais velho vai fazer o escambau. Ele vai casar com uma mulher péssima, vai ter um filho. Ele não cuida direito dessa criança. A esposa dele menos ainda. A esposa dele morre. Então ele fica... Ele surta, ele começa a jogar, ele começa a beber muito. E o Heathcliff, né, ali, infelizmente, tá à mercê desse cara que vai tratar ele como um nada, vai tratar ele pior do que os criados. Então, vai ser péssimo isso pro Heathcliff. A Catherine, ela é uma princesinha mimada. Tipo, desde o início. Ela é muito chata. É muito difícil você criar empatia por ela. Mas, né, como eu falei, ela foge muito desse padrão de mocinha que é forte, que tenta fazer o certo de todas as maneiras possíveis. Não, a Catherine não vai fazer o que é certo. Ela vai fazer o que é conveniente pra ela. Bom, um dia, quando os dois estão brincando, né, a Catherine e o Heathcliff, eles vão pra longe da propriedade e se deparam com outras terras, né, que é ali da Granja do Tordo, que é uma casa que fica perto do Morro dos Ventos Uivantes. Quando eles chegam nessa casa, eles são atacados ali, a Catherine é atacada por cachorros. E as pessoas dessa casa vão socorrer a Catherine, vão achar um absurdo uma mocinha daquela tá andando com maltrapilha, que nem o Heathcliff, vai falar isso na cara dele, vão colocar a menina pra dentro pra cuidar ali dos ferimentos dela e vão deixar o Heathcliff sozinho. Nisso o Heathcliff volta pra casa meio emburrado, tipo, caraca, me deixaram sozinho lá e levaram a Catherine. E é assim mesmo, eu sou tratada assim mesmo, já aceitei. Só que o Heathcliff, ele é muito rancoroso, então ele vai guardar isso no coraçãozinho dele. Bom, a Catherine vai viver ali na mordomia, né? Essa casa Grande do Tordo é dos Lintons. Os Linton têm um filho da idade da Catherine e uma filha que é a Isabela. Bom, depois que a Catherine se recupera, ela volta para casa completamente mudada. Com roupas finas, com boas maneiras, e as pessoas da casa acham ótimo, porque a Catherine tinha um gênio muito incontrolável. E quando ela chega, o Heathcliff já se esconde na hora dela, né, assustadíssimo, assim, porque ele se sente mal de estar mal vestido na frente dela. Então já começa a ter ali uns probleminhas, né, de relacionamento entre os dois. Só que a Catherine corre atrás dele, vai beijar ele, porque, afinal de contas, ele é o grande amigo da Catherine. Nisso, um dia, a criada que tá contando a história, tá conversando ali com a Catherine. O Heathcliff tá escondido, ouvindo toda a conversa. E a Catherine assume pra criada que ela ama o Heathcliff, não como ela ama o Linton. Ela ama o Heathcliff num nível mais profundo. Ela fala que ela é o Heathcliff, que ela vê ele como parte dela, que ela é apaixonadíssima por ele, mas que ela nunca poderia se casar com o Heathcliff. Porque o Heathcliff, ele não é um ninguém. Ninguém sabe a data de aniversário dele, ninguém sabe quem são os pais dele, ele não tem sobrenome. O Heathcliff é o Heathcliff. E ela fala que se ela se casasse com ele, além dela não poder ter a vida boa que ela quer ter, ela vai sofrer junto com o Heathcliff nas mãos do irmão dela. O irmão dela nunca permitiria. Então ela fala que é mais conveniente para ela amar e se casar com o Linton. Porque o Linton sim vai poder dar ali uma vida de luxo e riqueza para ela. O Heathcliff, quando ele escuta isso, ele fica muito chateado e ele foge de casa. E a cena assim é muito triste, porque a Catherine, ele sai num dia de chuva e a Catherine fica na chuva esperando ele. Então ela fica esperando ele por muito tempo, ela adoece, ela chega a adoecer, esperando o Heathcliff. Mas enfim, quando o Heathcliff tá fora, a gente tem a impressão de que se passaram anos, mas na verdade passa pouco tempo. Enquanto ele tá fora, a Catherine se casa com o Linton e vai morar na Granja do Tordo. Quando o Heathcliff volta, ele tá rico. E ele compra o Morro dos Ventos Uivantes que estava hipotecado, porque o irmão da Catherine era um babaca que só bebia e jogava.
Então ele compra o Morro dos Ventos Uivantes e o irmão da Catherine vai viver ali na mão dele. E ele vai se vingar de todo mundo que fez mal pra ele. O Heathcliff, ele chega já pra armar a vingança dele, escorpiano pra caramba. Ele chega pra acabar com tudo. E ele encontra ali a Catherine já casada, e é aí que as coisas vão começar a se complicar a partir daí. Bom, a Catherine, ela vai definhar, porque ela não pode ficar com o homem que ela ama de verdade. O homem que ela ama de verdade se casa com a Isabela, que é a irmã do Linton, e assim, por vingança, a Isabela se casa com ele, assim, não por amor, mas porque ela acha ele muito bonito. Então eles se casam, e ele vai maltratar a Isabela sai, foge dele, tem um filho que ele só vai descobrir que tem muito tempo depois. Nisso, a Catherine, ela vai praticamente se deixar morrer. Ela não vai lutar pra viver. Ela adoece e ao invés dela se resguardar, dela comer direito, ela vai recusar visitas. As pessoas da casa não vão saber que ela tá doente. O próprio marido não vai saber que ela tá doente. Ela vai abrir a janela num dia de muito frio, de muito vento, pra deixar todo aquele vento entrar. E nisso ela já tá com a saúde muito abalada. Então ela vai definhar, ela vai se deixar morrer. O Heathcliff chega a visitá-la e fala pra ela que ela tá praticamente se matando. Só que o Heathcliff também sabe que aquilo ali é culpa dele. Ele se culpa, porque como a Catherine se vê como parte do Heathcliff, o Heathcliff também se vê como parte da Catherine. Então, essa dependência que um tem do outro é muito forte, justamente por eles serem parte do mesmo substrato, basicamente, assim. Então, o Heathcliff vai falar algo do tipo pra ela, eu te amo, mas eu não amo o seu assassino, se referindo tanto a ela quanto a ele. Ele ama ela, mas não ama o que ela está fazendo com ela mesma, e não se ama porque ele está fazendo isso com ela. Ele sabe que aquilo ali também foi parte da vingança dele, de certa forma. E ele amaldiçoa ela. E aí eu lembrei da Márcia Sensitiva na hora, porque fala, cara, isso não é amor, isso aí é um apego desgraçado. Porque é muito pesado. Quando ela tá morrendo, quando ela morre, ele fala pra ela que vai amaldiçoá-la pra ela continuar perseguindo ele, pro espírito dela não achar paz, pra assombrar ela. Ele vai falar algo do tipo, me assombra, pode vir. Fica me assombrando até eu ir me encontrar com você, porque eu não aceito que você me abandone. É muito pesado isso, sabe? Então ela morre ao dar à luz. E ela vai dar à luz a uma menininha chamada Cat. Além da Catherine morrer, outra pessoa que também vai morrer é o irmão da Catherine, deixando ali o filho dele à mercê do Heathcliff. O Heathcliff vai pegar aquela criança como o pai da Catherine o pegou. Só que o Heathcliff não vai tratá-lo bem como o pai da Cat o tratou. Ele vai tratá-lo como o irmão da Catherine o tratou. Então, tudo que for de ruim, ele vai ensinar para aquela criança. Ele quer que aquela criança tenha todos os vícios, que ele seja um bruto, que ele seja um panguão mesmo. Ele não quer que aquela criança tenha acesso a nada. Então ele vai criar essa criança desse jeito. A Cathy vai crescer mimadíssima dentro da Granja do Tordo, protegida do Heathcliff. E aí, o que vai acontecer? A irmã do Linton, né, que fugiu do marido, do Heathcliff, com o filho, que o Heathcliff nem sabia que tinha, vai morrer também e vai mandar a criança pro Heathcliff. E o Heathcliff vai tratar essa criança com todo o mimo possível, porque ele quer provar um ponto. E eu não vou falar qual que é esse ponto, porque pra mim aí já seria spoiler, porque aí é o ápice desse livro. Bom, tudo que o Heathcliff quer, lembrando sempre, é a vingança. E ele não vai limitar essa vingança só às pessoas que o fizeram mal. Ele vai passar essa vingança para a descendência dessa pessoa. Então essas crianças todas são alvo de vingança do Heathcliff. Porque o Heathcliff não perdoou a Catherine, o Heathcliff não perdoou o Linton, nem a Isabela, nem o irmão da Cathy. Então ele vai fazer o escambau na vida dessas pessoas. E é muito triste, porque você sente todo o peso do que tá acontecendo ali naquela narrativa. E você sente... e aí volta pra história do fantasma, né? O fantasma ali presente não é nem a Catherine. O fantasma são os próprios sentimentos do Heathcliff que assombram todas aquelas pessoas que moram com ele. Então é muito perturbador você entender toda essa história e você saber que aquela pessoa tá guardando tanto ódio, tanto rancor. E aí eu entro numa questão que eu fiquei
me perguntando depois de eu ler esse livro várias vezes, né? As primeiras vezes eu não pensei nisso, mas agora nessa última releitura, eu fiquei pensando se o Heathcliff e a Catherine realmente se amavam. Porque era muito doentio tudo que eles sentiam pelo outro. Era muito forte, muito doentio. E eu penso se eles realmente se amavam ou se eles amavam as projeções que eles faziam de si no outro. Então a Catherine, quando ela olhava para o Heathcliff, ela não via o Heathcliff, ela via ela mesma. E o Heathcliff da mesma maneira com a Catherine. Então eu acho que talvez seja esse sentimento mais ou menos. Não sei se isso faz sentido, como faz pra mim, pra vocês. Mas enfim. E tem uma parte que eu achei, assim, a cena mais pesadíssima, que eu acho que evidencia muito bem todo esse sentimento de apego e de assombro, né? Porque o Heathcliff, ele amaldiçoa a si próprio e a Catherine. A Catherine a nunca conseguir encontrar o caminho da luz, a ir pro além, né? Ou pra pós-vida, enquanto ele não morrer. E a ele mesmo, a ser assombrado pela Catherine, ele vai chegar no coveiro e ele vai pedir pro coveiro pra ele abrir o túmulo da Catherine. E nisso, o coveiro vai ficar assim, não, mas eu não posso fazer isso, vai acabar com tudo aqui, você tá doido. E ele, não, abre o tudo, faz o que eu tô mandando. E aí ele abre, e aí ele vai falar algo do tipo, ainda é a Catherine, ainda é o rosto da Catherine. Isso é muito perturbador. E aí ele vai quebrar o lado do túmulo da Catherine e vai subornar o coveiro para fazer o mesmo quando ele morrer, vai dar as orientações ali para ele. E aí ele fala, ele justifica isso que ele tá fazendo, para dizer que ele quer ser enterrado junto com ela e pro túmulo ter a mesma marca, para que o Linton, na pós-vida, não os reconheça, para que eles se misturem. E aí o Linton não consiga distinguir quem é quem e os dois possam viver juntos em paz. Olha que impactante é isso, olha que pesado. Então, realmente, ele se via nela e ela se via nele. Então, tem toda essa profundidade. E aí você começa a se perguntar, assim, né? Se esse amor dolorido, sofrido, realmente vale a pena, sabe? E assim, o Heathcliff, ele é terrível, gente. Ele é uma pessoa bruta, agressiva, dura. Ele é muito, não só embrutecido pela vida, assim, sabe? Por não ter tido uma família quando ele era mais novo, mas embrutecido no sentido de guardar todo esse rancor e usar contra as pessoas todo esse ódio. E, enfim, o fim que o Heathcliff leva, por incrível que pareça, quem lê o livro aí depois fala se você teve essa mesma sensação, é um conforto. Pelo menos pra mim, eu senti, assim, um conforto. Tanto é que o último parágrafo do livro, pra mim, é, assim, o que faz todo sentido e é quando eu consigo respirar em paz e ter um sentimento bom enquanto eu tô lendo esse livro. Porque antes é só desgraça. Você abre e fica, meu Deus, que é isso que eu tô lendo? Por que eu resolvi ler isso mesmo? Mas vale muito a pena. Vale muito a pena justamente por nós conseguirmos enxergar toda essa densidade de sentimento e complexidade de personagens. Porque, igual eu falei, eles não são personagens que têm os seus defeitos facilmente perdoados. E, ao mesmo tempo, a gente consegue se enxergar neles, sabe? Então, por exemplo, se coloca no lugar da Catherine, talvez se você estivesse na mesma situação que ela, você não casaria com o amor da sua vida. Você se casaria por interesse também, para se preservar e preservar quem você ama, né? Isso é algo não idealizado, né? Isso é real. Então eu fiquei pensando muito nisso quando eu li esse livro e fiquei simplesmente apaixonada pela Emily Brontë, porque, caramba, como essa menina conseguiu colocar tanto sentimento e tanto complexidade dentro do enredo, sabe? E esse livro, ele é cheio de duplos, ele é cheio de histórias que tendem a se repetir. E se você for ler ele, você vai encontrar um arco de redenção que não está no Heathcliff, mas está em determinadas atitudes pequenas que ele faz, mas que vai se estender para outros personagens. E aí esses outros personagens talvez alcancem a redenção pelo Heathcliff. E isso é muito bacana de se perceber durante a narrativa. Bom, falei demais. Se eu falar mais, eu vou dar mais spoilers. Eu acho que eu dei muitos. Leiam, por favor. E depois venham me contar o que vocês acharam. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilha, comenta.
Vamos falar sobre esse livro. Tem alguns filmes também que são bem bacanas. Não assisti todos, mas estou indo atrás das adaptações, porque eu gosto muito de ver as adaptações para o cinema. Enfim, é isso. Beijo, tchau!